Boa noite a todos. Que Deus venha abençoar a vida de todos nessa terça-feira. Estarei dando a continuidade à leitura de Gênesis, capítulo 31. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Que a palavra de Deus venha ao encontro do coração de vocês. Que haja alguma mudança. Que Deus venha abençoar a vida de vocês assim abundantemente. Venha trazer transformações. Oi, Maria Gomes, tudo bom com você? Grace, Leni, que Deus venha abençoar a vida de vocês, complementando com a sabedoria de Deus, com a saúde de vocês, que Deus venha dar muita saúde, né? Oi, Dorinha, Maria, tudo bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Estarei lendo o capítulo de Gênesis, versículo 31. Deus manda Jacó tomar a terra dos seus pais, né? Tem sido bênção a leitura da Bíblia, tem sido bênção. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Sempre tem uma semente que é germinada nos coraçõezinhos daqueles que estão prontos para ouvir a palavra de Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tomar a terra de seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Toma a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Ainda há nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, a seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha.
E esquivou-se Jacó de Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Um tópico: Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. E armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos e na sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes? Que te esquivaste de mim e levantaste as minhas filhas? Desculpa. Então disse Labão a Jacó: que fizestes? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu não te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andastes fazendo assim? Deixa eu ver aqui. Poder havia em mim mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, por quanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esses não viva. Reconhece diante de nosso irmão o que é teu do que está comigo, e torna-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os meus móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, o que julga entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e eu não comi o carneiro do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão os requerias. Estava de sorte que um dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se Deus
de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio? Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Primeiro tópico. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Desculpa, gente. O pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e estes rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, aos meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto entre eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erguiu-a por coluna. Erguiu-a mesmo por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um monte e comeram ali sobre aquele montão. E achou-lhe Labão Jegar Sarduta, porém Jacó chamou-lhe de Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o monte de Galeede. E Mispa, porquanto disse, atende ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta mesma coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e filhas, abençoou-os e partiu. Voltou Labão ao seu lugar. E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Pronto, gente, foi feita a leitura de Gênesis 31. Graças a Deus, feita a leitura de Gênesis 31. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lília, Jandira, Rosângela. Como é que você está, Rosângela? Você está bem? Como é que vocês estão, Marinalva? Que Deus venha abençoar a vida de vocês abundantemente. Em nome do Senhor Jesus.